Me diga aí quem foi que conseguiu colocar em prática ontem o exercício que eu falei que era para vocês colocarem em prática. Eu vou olhar aqui nos participantes para ver quem está aqui. Eu vou pedir para duas pessoas falarem. Pronto. Ironice, amore. Compartilha aí conosco se você colocou o exercício de ontem em prática e como que foi para você. Bom dia. Bom dia. Eu fiquei me observando mais, porque, na verdade, acho que por causa das nossas terapias, eu já estava colocando um pouco, só que sem saber exatamente que era uma ferida de rejeição, É. principalmente no trabalho, Aham. porque eu sempre entreguei demais, sabe, em tudo, e no Uhum. trabalho principalmente. E acho que hoje eu vejo que era aquela necessidade de ser aceita, né. Aham. E aí esse trabalho eu acho que é o trabalho mais tranquilo, assim, da minha vida. E eu em muitos momentos ficava inquieta, falava: "Gente, tá muito tranquilo isso aqui", sei lá, no meu subconsciente as pessoas não vão gostar de mim, tá muito fácil isso aqui, é só isso pra Oh, fazer. que E aí eu legal. ficava desesperada, desesperada. E aí eu já tenho trabalhado isso há um tempo, de ficar calma, é isso mesmo que eles esperam de mim, ninguém quer ser meu carrasca aqui, eu mesma era minha carrasca, né, nos outros Aham. trabalhos anteriores. E aí eu fiz meu trabalho tranquila e fiquei mais tranquila, assim, de pensar: "Ninguém tá tudo bem, as pessoas é isso mesmo que elas esperam, elas não quer tirar meu couro". E consegui ficar mais eu mesma, sabe. E em Aham. alguns momentos eu ficava: "Ai, será que estão gostando de mim?", assim, isso nem eu achava que eu pensava isso. Aí observando mais, eu vi o quanto eu me importava com isso, não só os chefes, mas as pessoas no geral, falava: e aí Colegas. ontem eu fiquei: "Não, eu sou eu mesma, sou eu assim, eles gostar bom, se não gostar, Que é isso maravilha. aí". Maravilha, olha só, gente. Isso é a Mas prova. é muito mais leve viver assim. É, não é? Ainda Nossa. não é uma coisa natural, eu ainda me peguei Sim, várias vezes pensando: "Ai, será que vão gostar se eu agir assim?". Não, essa sou eu. perfeito. Perfeito. Olha aí. Por isso que a junção de terapia com a mentoria é sensacional, gente. Quando eu pensei na mentoria, foi justamente isso, por ver necessidades dos meus pacientes, de ter algo a mais, sabe? Algo a mais para facilitar. E uma das coisas que eu vejo muito, como vocês, que alguns que estão aqui, a maioria são ou já foram meus pacientes, é, a gente vai ali para a terapia, tem aquele momento na terapia, mas durante o dia tem os desafios. E eu pensei, eu falei, caramba, se eu tivesse assim um grupo para começar amanhã com essas pessoas, com certeza ia facilitar. E eu tive isso, né? Eu já tive uma mentoria assim, aonde eu acordava às 5 da manhã. E foi o tempo que eu mais cresci na minha vida. A mentoria era das 5 às 6. E eu acordava e eu era super motivada. Foi por um ano. Foi sensacional, foi maravilhoso. Eu cresci muito nesse ano. E aí essa é a ideia, né? É justamente isso. A Eronice já está 2 meses, né, Erona, na terapia comigo, né? E aí hoje eu estou ouvindo ela dizer algo que eu ainda não tinha ouvido. Eu estou vendo ela com uma carinha que eu ainda não tinha visto, né? Ela finalmente entendeu. E olha só, quando ela diz assim, que o trabalho dela ela achava fácil e ela sempre procurava uma forma de tornar difícil. Porque o fácil não vão me valorizar, eu não vou ser útil no fácil,
eu preciso tornar as coisas difíceis para que as pessoas percebam o meu valor. E ela terminava se sabotando, fazendo coisas inconscientes, movimentos, para que o dia dela se tornasse difícil e as pessoas vissem ela resolvendo, vivendo naquela dificuldade e valorizasse. Tem um sentimentozinho, uma intenção secundária por detrás, que eles me veem sofrendo e veem que eu preciso deles. E por dó, me deixam ficar aqui, né? E por dó me acolham. Olha que interessante. Irô, muito obrigada, viu, por compartilhar. Foi riquíssima o seu compartilhamento aqui nessa manhã, viu? Gratidão. E é isso, gente. Olha, eu sei que algumas pessoas têm vergonha de compartilhar o que está vivendo, de compartilhar a sua história, e eu entendo você, tudo bem. Mas à medida que você vai se desbloqueando, que você vai sentindo dentro de você essa permissão, essa liberação para você compartilhar a sua história, compartilhar o que você está vivenciando, abra seu coração, porque eu tenho muito a aprender com cada um de vocês e vocês têm muito a aprender com cada um dos colegas que estão aqui, né? Nós somos sempre ministrados e somos ministro na vida, né? Não é só receber, não, o outro é maior, o outro é mais inteligente, o outro é mais importante. Não, todos nós somos, tá bom? Vou pedir para você desligar o microfone, e nós vamos entrar hoje, gente, falar aqui sobre a ferida da humilhação. Nós vamos falar hoje sobre essa ferida, que é a terceira, e ver o impacto dela na nossa fase adulta. Essa ferida aqui, para mim, ela é uma das que mais fala sobre a vida adulta. Então, o teu microfone não está desligado, Iranice, ou eu que estou? Tá sim, agora vem. Então, olha lá. A ferida da humilhação. O que é a ferida da humilhação? A ferida da humilhação, ela ocorre quando somos expostos em situações diminuídos, em que a gente se sente diminuídos e ridicularizados ou envergonhados. Essas experiências podem ter um impacto duradouro em nossa autoestima e na nossa confiança. Meu cachorro aqui, gente, dando bom dia para vocês ali. É o Buck. Então, o que é a ferida da humilhação? Quando que se desenvolve, quando que se constrói a ferida da humilhação? A ferida da humilhação, ela nasce, né, em nós ali por volta dos 2,5 até os 5 anos de idade, que ela é desenvolvida. Então, a ferida da humilhação, ela é desenvolvida em situações em que a criança se sentiu humilhada, como, por exemplo, quando a criança está no processo de desfraude. E esses pais ou os tutores, de forma inconsciente, humilham essa criança na frente de outras pessoas, expondo a sua vergonha. A psicanálise explica que quando essa criança ela está em formação e ela está no processo de desfraude, ela ainda não tem o controle de uma parte do corpo ali, chamado esfíncter. E o pai e a mãe, por exemplo, o pai ou a mãe ou a babá, alguém que está criando ou educando esse filho naquele momento, essa criança, diz para ele assim: Joãozinho, quando você for fazer cocô, você me avisa porque eu vou tirar a fralda. E aí o Joãozinho fica com aquilo na cabeça. Tá bom, eu vou avisar a mamãe. E ele tá ali brincando. Só que quando o Joãozinho pensa, o xixi ou o cocô já saiu. E aí o Joãozinho ele já tem uma identidade aonde ele quer ser uma criança boa. Ele quer ser uma criança obediente.
E quando ele percebe que aquele cocô, aquele xixi saiu sem o controle dele, ele percebe que ele vai desobedecer, vai ser envergonhado. E quando ele percebe isso, ele fica tenso. E aí, essa pessoa que está educando, cuidando do Joãozinho naquela hora, chega, isso aqui é só uma simulação, chega e diz: poxa, Joãozinho, eu não falei para você me avisar quando você quisesse fazer cocô, xixi, que eu ia levar você no banheiro, e você não me obedeceu, você fez nas fraldas, e às vezes ali a pessoa grita, briga e fala alto com aquela criança no meio de outras crianças, no meio de outros adultos, expõe aquela criança, e aquilo é uma vergonha, e é aonde entra a ferida da humilhação, é ali, nessa situação. Então, essa criança, por ela perceber que ela sabe, interno nela, ela não chegou a falar, ela sabe que não foi intencional que ela errou. Então ali ela já vê que ela foi julgada, né? Ela não foi compreendida e que ela sofreu naquela situação. Então ela vai ser uma criança que ela vai ser na questão muscular, ela vai ser muito tensa, porque ela vai comprimir essa musculatura na intenção de controlar cada movimento. Então ela se concentra em controlar a fisiologia dela e o emocional dela. É uma criança que ela se controla muito, é muito tensa, ela não relaxa, não vive assim, de forma espontânea. Ela mede e ela controla cada movimento dela, cada palavra, cada ação. Então é aquela criança que na maioria das vezes é aquela criança muito boazinha, que não dá trabalho para ninguém. Então se você tem uma criança assim, você já vai identificando, ou se você foi uma criança assim, você já vai se identificando. Então essa criança vai crescendo na fase criança, na fase adolescente e provavelmente na fase adulta. Cresce com medo de ser julgado, cresce com medo de não ser julgado, cresce com medo do que as pessoas vão pensar dela, vão dizer dela, não se acha inteligente, não se acha interessante, né? Há um excesso de insegurança nessa pessoa. E uma das fases, dos momentos que isso sai muito forte é na adolescência, gente. Na adolescência é a fase que floresce o que foi plantado na infância. Então, muito medo, é um excesso de medo. E quando ela vai para a vida, ela vai com muita dificuldade. Por que ela vai com muita dificuldade? Porque ela controla a si mesma. O foco dela é muito interno, em controlar cada movimento, cada atitude. Aquele jovem ou aquela pessoa que quando está na escola, a professora está explicando algo e ele não entendeu. Mas ele pensa, se eu perguntar, ela pode não me achar inteligente, os colegas podem não me achar inteligente. Se eu levantar minha mão, muito bem. Se eu levantar minha mão, as pessoas vão me notar, vão me perceber. Quando eles me perceber, qual é o perigo das pessoas te perceber? Eu não sou interessante, eu não sou inteligente, eu não sou bonita o suficiente, né? Então, é sempre se diminuindo e o outro é o maior, é o melhor. Então, quanto mais quieto eu ficar, mais camufladinha que eu ficar, melhor. Justamente por causa disso, eu não quero ser notado. Então, se eu levantar minha mão e fazer a pergunta, e se eu fizer uma pergunta tola, se eu fizer uma pergunta besta, vão rir de mim. E essa pessoa não suporta isso. Gente, para uma pessoa que carrega a ferida da humilhação, estar em um lugar e ele cometer um errozinho, às vezes nem é um erro na visão de quem está de fora, mas se as pessoas rirem dela, meu Deus, é traumatizante. E aí é onde entra um pânico. Pessoas que carregam a ferida da humilhação são pessoas que são mais propícias a carregar o pânico, porque ele já tem medo. E se esse medo ele for alimentado no decorrer da sua vida, vem o pânico. Pessoas que têm crise de pânicos, na maioria das vezes, carrega como primário ou secundária a ferida da humilhação. A criança ela pode ser bloqueada no ler e no escrever, dependendo do nível dessa ferida. Por quê?
Porque qualquer forma onde ela tenha que se expor, para ela, ela vai ser ridicularizada, ela vai ser envergonhada. Então, a dificuldade do ler e do escrever não é a dificuldade do ler e do escrever. O que está por detrás é o medo de ser descoberta, é o medo de se expor, né? Então, a ferida da humilhação, ela traz o medo da liberdade e de ser inadequada. Por quê? Como ela controla cada movimento, cada ação que ela tem, então, se eu me permitir ser livre, vão me perceber, vão me notar. E qual é o medo de ser notada? O medo de ser notada é que vão perceber que eu não sou bom o suficiente, que eu não sou legal, que eu não sou bonita, que eu não sou... Você tá entendendo? E a pessoa sempre acha um defeito ali. Então, são pessoas que têm dificuldade de se socializar, ficam mais em casa, mais quieta, e elas criam uma rotina, onde é como se fosse o tabuleirozinho, né? Ela sai daqui, ela vai para cá, ela vai para lá, ela vai para cá, e ela faz isso. Tá? Então, os movimentos dela sempre os mesmos, para justamente é uma forma dela se proteger. A autoestima muito baixa, a maioria das vezes se acha feia, não se acha inteligente, se acha inferior, né? Sempre no diminutivo. Então tem uma autoestima muito baixa, não gosta de roupa que chama atenção, tem uma tendência a usar roupa sempre mais folgada para não marcar seu corpo, porque para ela o corpo dela é feio. Então são roupas mais folgadas e que não modelem, que não marquem o seu corpo. Sente que ela não tem um lugar, então ela não se sente encaixada no ambiente familiar. É uma criança, um irmão, que qualquer lugar que você botar ele vai ficar. Ele não vai lutar por aquilo que ele quer, mas ele vai aceitando aquilo ali. Ele não se sente encaixado. Quem é você? Você é qual irmão? Ele vai dizer, eu sou o primeiro irmão, eu sou o terceiro, o quarto, o quinto, mas para ele não achou o lugar dele ainda. Ele não se sente aquele primeiro filho, aquele primeiro irmão, não se sente aquele quarto, aquele quinto. Para ele só está ali naquele ambiente, sobrevivendo. Mas ele não tem uma identidade, não se encaixa, não se enquadra ali. Não. A pessoa, né, que se sente valorizada, eu sou o primeiro filho, eu sou o quarto filho, né? Seria isso. Mas não, eu sou ali. Não tem importância, porque ele não se sente importante, não se sente que ele tem um lugar ali naquela família, que ele tem um lugar naquela escola, que ele tem um lugar naquele trabalho. Quem é você? Eu sou o administrador. Não tem valor, não tem importância, sabe? É meio que isso. Olha só, e ela sente, há uma crença na pessoa que carrega a ferida da humilhação, ela sente que ela não vive sem dor, que ela foi tirada dela o direito de ter uma vida leve, uma vida feliz. Ela acredita que a vida é muito pesada, é muito difícil e sempre está na dor. Sempre está sentindo uma dor emocional. Por acreditar nisso, é uma crença. E por ela entender, olha só que eu vou fazer meus rascunhos aqui, e por ela entender que a dor faz parte da vida dela, ela se torna masoquista. Que as decisões dela, as escolhas dela sempre vão levar para um lugar de dor. São pessoas que têm uma tendência a estar em relacionamentos abusivos, onde elas são desvalorizadas. São pessoas que têm uma tendência a estar em empregos onde elas são desvalorizadas, ou empregos abusivos, em amizades abusivas, né? E elas ficam nesse lugar de dor. E olha só, por elas serem assim, elas carregam essa crença para si e para o outro, para a pessoa que está ali em volta dela. Então ela não vê a vida como algo leve, a vida como algo difícil. Vai observando aí até onde você está
se encontrando. Pode desenvolver compulsões por compras, compulsões alimentares, vícios, né? São o lado em nós, que todos nós carregamos um pouco da ferida da humilhação, mas é a ferida que nos traz aí uma tendência a ter vícios ou compulsões. Então nós temos que estar atento a isso, né, para que isso não nos aprisione. Né? Uma das formas que a humilhação, uma das prisões que a pessoa que carrega essa ferida encontra, um dos meios dela se aprisionar é estar sempre em dívida. Eu comprei tanto e agora eu estou desesperada porque eu estou devendo e agora eu tenho que resolver. Então, é uma forma da pessoa trazer o sofrimento para si. Gente, eu já tive isso aqui. É horrível você sair comprando sem poder pagar, você ficar nessa situação de perrengue, sabe? De aperto. É muito ruim, gente. É muito ruim. Então, a ferida da humilhação vai te levar a ficar nessa situação de vida sofrida. Vamos ver aí até onde vocês estão se encontrando. Então, vamos continuar aqui falando sobre a humilhação. Quem aí já se identificou? Vocês estão se identificando aí? Não. Tô preocupada que eu me identifiquei com quase tudo. Não. Ai, muito bem. A Priscila disse sim em tudo. Muito bom. É isso aí. Então, cada ferida vai falar mais com um, menos com o outro, nada com o outro, e assim, faz parte, viu? Eu já carreguei muito essa ferida da humilhação, principalmente na minha adolescência. Até os 14, 15 anos. Meu Deus, isso era terrível. Me mandava na minha vida. Mas hoje, lógico que ainda tem, né? Vocês acham assim, olha assim, muita gente diz assim, Catiane, você não é tímida. Você não me conhece, não, você não faz tanto de curso. Você não sabe tanto de curso, tanto de esforço, de exercício que eu faço para ter o resultado que eu tenho hoje, para sair desse lugar de timidez, de privação, né, de crenças negativas, principalmente crenças, eu trabalho crença na minha vida o tempo todo, porque isso é terrível. Mas todos nós carregamos um pouco disso, né? E aí tem momentos na nossa vida que isso atrapalha demais, né? Então, olha só, são pessoas hipersensíveis à dor. São dores o quê? Dores emocionais. São pessoas muito sensíveis, são pessoas muito empáticas. Às vezes essa pessoa, ela não carrega não só a sua dor, mas a dor do outro. Se conecta demais com a dificuldade que o outro está passando, com a dor que o outro está passando. E às vezes a pessoa está com uma situação, mas o próximo que está ao lado dele está passando por outra situação de dor. Ele simplesmente troca a dor dele pela dor do outro, ou traz a dor do outro e soma na sua, e vai sofrer por si e pelo outro. Tem um vício no sofrimento. Não, igual eu falei para vocês, são níveis, viu, gente? Não é, não, se eu não tenho isso, eu não carrego essa ferida. Não, você carrega, só que no nível menor, tá? Então, tem pessoas que, por exemplo, pessoas que gostam muito de assistir notícia ruim, que gosta de ficar sabendo das notícias ruins, gente, é um masoquista, né? Num nível aí bem elevado, que procura dores, por incrível que pareça. A dor é como um refrigério para essa pessoa. Tirar uma pessoa que está com esse masoquismo já em si, ela precisa querer. Se ela não quiser, ela vai viver assim a vida inteira. Ou sofrer com isso, ou deixar as pessoas que estão à sua volta sofrendo com isso, né? Então, se você está com dificuldade de viver uma vida realmente leve e focar no que é bom, você está tendo aí um alto nível da ferida da humilhação. Né? Então, de forma inconsciente, essa pessoa sempre está atrás
da dor. Então, o que eu convido você a olhar para você, perceber o nível da dor, da ferida, da humilhação que você está carregando e perceber que a sua vida tem sido com foco na dor, tem sido com foco no sofrimento. Você criou uma compulsão por ir atrás do sofrimento. Então, olha só, às vezes a pessoa está aqui, ela está no emprego, aquele emprego tem uma pessoa carrasca que maltrata ela, diz para ela que ela não presta para nada, que ela não sabe fazer nada, não paga na data certa, é uma humilhação danada. E a pessoa, de tanto sofrer, porque já está passando mal, já está tendo crise de pânico, sai do emprego, sai daquele emprego. Aí, quando pensa que não, a pessoa volta para o emprego, porque não, aquele emprego era bom, eu gostava daquele emprego. O que eu percebi foi porque eu não obedecia. O que eu percebi foi que eu não soube lidar com isso. Então, ela traz a culpa para si e isenta o outro. E ela volta para aquele lugar de humilhação. Catiane, o que é isso? Pelo amor de Deus, isso é uma compulsão pela dor, pelo sofrimento. Aí eu volto para aquilo ali. Às vezes é com relacionamentos, né? Às vezes é estar no lar. Eu tenho uma paciente que ela tá no lar com os pais dela, ela saiu da casa dos pais, cresceu, foi trabalhar, ela é de outra cidade, foi trabalhar em outra cidade, e lá ela cresceu como enfermeira e se tornou chefe de departamentos, papapá, e ela cresceu, chegou a um ponto, aí ela ficou sabendo que o pai dela tinha tido um infarto. E ela volta, ela larga tudo, e ela sai da cidade quando ela estava trabalhando, e ela voltou para a cidade pequena onde os pais moram, e foi para dentro da casa dos pais, para cuidar dos pais, do pai. E lá esse pai, gente, esse pai é um absurdo. Ele xinga ela, ele maltrata ela, diz para ela que ela não vale nada. E assim, uma parte ele tá certo, que é o quê? O que você tá fazendo aqui? Você não presta nem para fazer meu curativo. Você deveria estar vivendo sua vida. Eu disse para ela, quando ele disse, ele tá certo, eu deveria estar vivendo sua vida, né? Deixar teu pai lá. E ela não consegue sair hoje desse ambiente com esse pai, onde esse pai é extremamente abusivo, maltrata ela, e ela tá ali tendo crise de pânico, autoestima muito baixa, sofrendo demais e se sentindo incapaz. E ela tem a ferida da humilhação super elevada. É uma masoquista. E hoje ela tá com isso, tipo assim, com dificuldade de sair desse ambiente onde esse pai a desvaloriza, a maltrata, e ela tá lá, ela fica lá, naquele ambiente, querendo salvar o pai. Mas o que é a principal causa dela estar lá? Ela cresceu, ela foi para outra cidade, ela cresceu, ela se desenvolveu. Por quê? Pessoas que carregam a ferida da humilhação, eles são fiéis, eles são disciplinados, eles são organizados. Então, eles carregam um princípio muito bom, muito forte, na área do crescimento, do desenvolvimento. Então, se eles chegam num lugar onde eles se sentem seguros, se sentem amados ou aceitos, eles vão crescer. E muito rápido. Só que essa ferida da humilhação estava tão grande nela que ela não se permitiu crescer. Quando ela cresceu, ela se sentiu desconfortável e precisava de um ambiente de dor. E aonde foi que ela achou? A casa dos pais. Lá, o pai. E hoje é a única filha que está lá sofrendo e os outros estão fazendo sua vida e dizendo: o que é que você está fazendo? Eu perguntei para os irmãos: o que é que seus irmãos dizem? Ela disse: eles falaram para mim: o que é que você está fazendo da sua vida? O que é que você está fazendo daí? Sai daí! E ela fica lá. Né? E hoje, só tem 2 semanas que eu atendi ela, e hoje ela está lá. E ela disse: Catiane, eu não consigo sair daí. Eu disse: enquanto você acreditar que você não consegue. Mas eu sei que você consegue, porque você consegue. A questão agora é você querer sair daí, para que você realmente volte e vá viver uma vida abundante. Mas uma das questões é isso, a pessoa está buscando inconscientemente esse sofrimento, porque ela acredita que
a vida é assim, a vida é sofrida, a vida é difícil, e a pessoa fica naquele lugar. E não, gente, a vida é leve. A vida é leve. Então, se você é uma masoquista, eu quero dizer para você que isso tudo é crença. Isso tudo é fonte, é consequência de coisas que aconteceu lá na sua infância. Você não precisa carregar isso mais. Você pode seguir a sua vida agora de uma forma leve, fazendo escolhas aonde você é valorizada, aonde você é amada. Não precisa ficar nesse lugar, vivendo a vida desse jeito. A vida, gente, é leve. Quando eu falo para vocês que um dos principais meios aonde eu tiro as minhas crenças é dentro da Bíblia. E muita gente vê Deus como um Deus carrasco, ditador, um pai castigador, destruidor. Eu não vejo desse jeito. Eu vejo como um pai bondoso e que no início da criação criou um jardim com tudo que precisávamos. Os animais falavam, gente, que coisa maravilhosa. E eu acredito hoje que os animais falam, só que de forma diferente, latindo, grunhindo, né? Mas tem uma forma de comunicação. Então, como é que um Deus que quando criou o mundo fez um jardim perfeito e criou um céu para que quando nós saímos desse lugar, a gente vá para lá, aonde as ruas é feita de ouro, os muros é de pedras preciosas, por que que teríamos para nós uma vida aqui nesse meio termo de sofrimento? Não faz sentido e muita gente acha que tem que sofrer para ser parecido com Jesus. E somente Jesus tinha a capacidade de fazer o que ele fez. A Bíblia diz que Deus olhou para a terra e não viu ninguém com capacidade de fazer o que tinha para fazer. Olha, se vocês puderem levantar a mão, ligar o microfone e falar, porque eu estou fazendo aqui pela gravação pela primeira vez pelo telefone, e o telefone é muito pequeno, gente. Catiane, mas no caso dessa mulher, os irmãos não estão cuidando do pai, só ela. Se ela deixar o pai sozinho mesmo, ele sendo assim, quem vai cuidar dele? Ótimo, muito bom. Obrigada por essa pergunta. Eleriane, vou te responder fazendo outra pergunta. Imagina você hoje, mãe de 3 filhos. E aí você chega na sua fase de 60, 70 anos, 80, e aí você tá lá vivendo sua vida, seus filhos cresceram, se desenvolveram, casaram, estão bem, né? E aí um deles chega e diz assim: mãe, eu vi que a senhora está muito frágil, que a senhora não conseguiu ser feliz na vida, então eu larguei a minha vida, larguei tudo meu lá e estou aqui para cuidar da senhora. Como que você se sentiria? Liga aí seu microfone. Cadê tu? Vai. Eu não aceitaria, eu me sentiria culpada. Eu não me sentiria bem. Uhum. E não aceitaria. Isso. Por que você não aceitaria? Porque eles estão deixando de viver a vida deles. Isso. Pronto. É exatamente isso. Todo pai, por pior que ele seja, ele quer que seu filho vá e viva a sua vida. Esse pai trabalhou, formou todos os 6 filhos. E ela foi a 15. E esse filho pega e volta e se sentencia ao sofrimento. Sabe o que esse pai vai sentir? Não valeu nada todo o meu esforço. Entendeu? Não valeu nada todo esse esforço. Então esse pai, ele vai sentir como se tudo que ele tivesse feito fosse por água abaixo. Aí os outros irmãos entenderam isso e foram viver sua vida, mas ela é a salvadora da pátria. Entendeu? Então o que eles poderiam fazer? Já que esse pai é um pai duro, é um pai rígido, né? Ele não tem essa sabedoria para chegar, né? E conversar. Então ele faz na parte da brutalidade, né? Então o que eles teriam que fazer seria, ele está precisando de uma enfermeira para ir lá trocar o curativo, seria pagar uma pessoa para ir fazer isso. Os irmãos juntam
e divide ali, compartilha e faz isso. Seria o correto, entende? Respondi aí sua pergunta? Sim. É outra pergunta. Uhum. Mas essas pessoas, como esse homem, né? São pessoas tão difíceis que ninguém quer cuidar. Ninguém quer cuidar, mas pago sim. Pago sim. Eu Por falo, quê? Catiane, eu falo porque a minha mãe, ela é um pouco assim, né? Uhum. E aí, esses dias, ela só fez a cirurgia do olho, né? É algo simples, é algo, né? Só que não pode pegar peso, baixar a cabeça, mas é algo tranquilo, uma cirurgia do olho, né? Uhum. E aí a gente colocou uma moça para ajudar ela só a fazer a comida e limpar a casa. Uhum. A bichinha, mulher, já se despachou. Não aguentou, não. É isso. Cuidar desse pessoal, ela igual essa paciente, ela ficou com dó da mãe, porque a mãe estava cuidando do pai sozinha. Só que, gente, olha, no caso dela, que tem a mãe, é a realidade. Isso é história da mãe dela, não é mais dela. No seu caso, que sua mãe não tem mais seu pai, ela é isso, não deu certo uma pessoa, acha outra pessoa e acha outra pessoa. Mas nenhum dos filhos deve se sentenciar a largar a sua vida e ir para onde essa mãe, porque precisa também encarar a vida com realidade, que essa mãe construiu a realidade dela. Aí a gente pega e fica com dó. Não, é minha mãe, eu tô com dó. Mas a sua mãe teve as mesmas oportunidades que você teve, mesma quantidade de dias no ano. Ela pode mudar assim como você, só que ela escolheu viver a vida do jeito que ela está vivendo, fazer do jeito que ela está fazendo. Ela vai colher os frutos. Parece ser maldoso, mas isso não é maldoso, isso é encarar a vida com maturidade. Por exemplo, eu poderia ficar com dó do meu avô, que a minha avó já partiu, né? Que foram os meus pais, que eu tenho como pais que me criaram. Aí, poxa, ele tá. E eu fiz isso quando a minha avó morreu. Coitado do meu avô, agora sozinho, lá na roça e tal. Se ele viesse para a cidade, aqui seria tão bom, aqui eu tenho uma casa melhor, aqui eu ia dar vida melhor para ele e tal. Isso é a gente olhar com um ar de superioridade, né? E aí a gente quer tirar a pessoa daquela vida e trazer para cá porque a minha vida é melhor. Não, ele ama aquela casa, ele ama estar naquele lugar, é o lugar que ele gosta de estar. Então, ele vai dar um jeito. Pai, o que a gente pode fazer? Não, minha filha, eu tô bem e tal. E aí, no caso lá, tem uma tia minha, salvadora, que foi, largou o casamento, largou tudo e foi cuidar dele, né? Mas o que a gente pode fazer, os que estão distantes? Ajudar ela, já que ela tá lá. Mas ele iria dar um jeito. A gente olha a pessoa nessa idade, a gente já vê como incapaz e vê que a gente tem que tomar decisões, fazer escolhas por eles. Não é assim. A gente pode ajudar como der e ver uma pessoa. O meu bisavô ficou assim e as minhas tias, meus tios contrataram pessoas para cuidar. Então ele era muito chato. Ou tinha aquele ar de rei, né? Ele acordava mandando e dormia mandando. Mas foi assim que foi feito. E vivia saindo, e saía um, e entrava outro, saía, já botava um, já tinha outro reserva. Porque sabia que não ia durar muito tempo. Mas é isso, mas é o correto. Aí vai depender do seu nível emocional para você se permitir fazer isso. Porque no início, pelas crenças que você carrega, vai parecer que você está sendo injusta ou ruim, ingrata, ou qualquer coisa assim. Mas não é. Você não pode sacrificar a sua vida pelas escolhas da sua mãe. Entendeu? Mais alguma pergunta, pessoal? Vocês estão tão caladinhos. Pois nós vamos fazer aqui o exercício. Nós estamos aqui nesse processo de organização de mídia, gente, que esse negócio é bem trabalhoso. Mas aos poucos vai ficando muito bom. Então eu vou pedir para vocês agora, já que vocês não querem falar mais nada, tudo bem?
Vamos se organizar aí para a gente fazer o nosso book da manhã, que é a meditação. Vamos colocar esse exercício em prática agora. Vou pedir para vocês fecharem os olhos. Ficarem retas na cadeira, o lugar confortável onde vocês estão. Respira fundo. Se conecta com você mesmo, traga sua atenção para você. Se coloque no centro desse momento. Entendendo que se você não é líder de si mesmo, você não pode liderar mais ninguém. Então, a primeira pessoa a quem você deve olhar logo no início do dia para você, sendo grata pela oportunidade de viver mais um dia e com a certeza e convicção de que Deus ouve você na hora que você fala, na hora que você pensa, uma conexão com o seu Criador. Você pode visualizar um fio, como um fio de telefone ou um fio de energia que está ligado a você, a Ele. E que você não precisa de muito esforço, de muito grito, de muita euforia para você se conectar com Ele, com o seu Criador, com Deus. E que Ele sempre te ouve quando você fala e que Ele te abençoa com toda sorte de bênção. E que você nasceu para viver uma vida abundante, uma vida leve. Se você está vivendo uma vida difícil, uma vida de dor, não é para ser assim. Algo precisa ser mudado. Algo precisa ser feito para que você tenha a vida que você merece. E a pergunta que eu faço para você hoje, você tem um estilo de vida que você acredita merecer ou você só está vivendo? Porque existe um padrão de vida para cada um de nós, aonde a vida é mais leve. Não é um padrão nacional ou mundial, mas é um lugar, um estado onde você se sente leve. E agora, eu quero convidar você a deixar sua mente levar você, conduzir você a um momento da sua vida aonde você se sentiu envergonhado, aonde você se sentiu humilhado e o medo entrou na sua vida naquele momento. E esse medo está te privando de viver uma vida leve, uma vida livre. E agora que você tem essa imagem na sua mente, você acessou essa memória, se permita que o seu eu adulto entre nessa memória e faça algo pelo seu eu criança ou adolescente que passou por essa situação de humilhação. Talvez foi no ambiente familiar, na escola, no ambiente externo, na rua, no meio dos amigos, durante uma brincadeira. E agora que o seu eu adulto está nesse ambiente, faça por você o que você gostaria que o seu pai, sua mãe, professor, um adulto tivesse feito por você naquele momento. Se defenda, se pronuncie, se movimente, saia do lugar de inércia, saia do lugar de paralisação. Se tire desse lugar. Mostre para essas pessoas o seu valor. Experimente se pronunciar. Experimente se defender, se movimentar. Isso é libertador e vai tirar você desse lugar de inércia.
Nós nascemos para nos movimentar. Nós temos pernas para andar. Nós temos braços, às vezes, muitas e muitas vezes, para abrir e nos sentir livre, como pássaros que podem abrir as asas e voar. Então eu convido você nessa manhã, nesse dia, a se sentir livre para viver. Respira fundo. Pode abrir seus olhos. Dá vontade de ficar, não é? Dá vontade demais. Se deixar, eu passo 1 hora só na meditação. Pessoal, tá todo mundo bem? Alguém quer falar mais alguma coisa? Tá tudo ok? Se tiver, vocês ligam o microfone, tá bom? Acredito que essa manhã foi a manhã que mais deu. Pessoal na turma da manhã, 10 pessoas. Muito bom, gente. Compartilhem lá no grupo como está sendo a experiência para vocês. Nós criamos ontem o canal, né, lá no YouTube, onde nós estamos colocando os vídeos da mentoria. É privado, só pode ver quem recebe o link lá no grupo. Quando vocês entrarem lá, entrem, comentem, curte lá. E nós estamos começando grandes projetos, né? A intenção é servir muitas e muitas mais pessoas. E eu conto com vocês para isso. E muito obrigada por vocês estarem comigo nessa manhã. Obrigada por essa oportunidade que vocês estão dando a mim e a vocês mesmos. Eu quero dizer para vocês que eu acredito em vocês. E que vocês podem se permitir acreditar cada dia mais em vocês e fazer escolhas aonde vocês são mais amados, são mais beneficiados. Isso não é ser egoísta. Muitas crenças aqui vão ser desconstruídas. Na 3ª semana nós vamos entrar nas crenças e vocês vão ver como a gente carrega crenças. Eu acredito que vocês já estão percebendo como a gente carrega crenças de autossabotagem, onde a gente se destrói todo dia, toda hora, e a gente não percebe. E crenças, o grupo que eu tinha lá, quem está aqui, o grupo que eu tinha lá das mulheres, onde eu enviava áudios de forma gratuita, no início desse ano eu enviei um material sobre crenças. E todo ano eu começo trabalhando crenças na minha vida, porque todo ano a gente precisa fazer diferente, evoluir, se desenvolver, para ter resultados melhores. Tá bom? E é isso. Amo vocês, tenham um dia extraordinário, que o dia de vocês sejam leves, que tudo que vocês precisam, vocês tenham acesso de forma leve e alegre, não de forma difícil e doída e sofrida, né? Isso já é mudar as crenças.